programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Amadas irmãs, queridas ouvintes, bom dia. Dia 25 de maio, vamos desfrutar de mais provérbios? O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Provérbios 15:33. O título de hoje diz assim: a humildade precede a honra. Temer ao Senhor significa honrá-lo, respeitá-lo e reverenciá-lo como o nosso Deus e Criador. É reconhecer a nossa pequenez e limitação perante um ser supremo ilimitado que nos ama e nos criou com um propósito maravilhoso. A Ele toda a honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. No entanto, o temor do Senhor precisa refletir em nossa conduta a humildade. Há um provérbio que diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Provérbios 22:4. Ou seja, a humildade e o temor do Senhor são da mesma natureza, têm o mesmo galardão, que são riquezas, honra e vida. E outro provérbio diz: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbio 18:12. Isto é, a soberba antecede a ruína e a humildade vai diante da honra. Jesus, na véspera de seu martírio, deixou uma lição de humildade a todos nós ao lavar os pés dos discípulos, dizendo: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 14 e 15. Entre os seres humanos há sempre uma tendência de busca por reconhecimento, todavia Paulo nos ensina: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Se nos humilharmos na presença do Senhor, Ele, a seu tempo, nos exaltará. Bom dia, até amanhã com mais provérbios. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Leitura bíblica, Jó, capítulo 33, versículo 8. Capítulo 33, versículo 4. Capítulo 34, do 14 e 15. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. E capítulo 8, versículo 24. Ler com oração. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida,
e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. O título do alimento diário de hoje é o fôlego de vida e o espírito. Já falamos sobre a criação como um todo e agora consideraremos especificamente a criação do homem. O homem foi criado diferentemente de qualquer outra criatura porque foi criado pelo sopro de Deus. O sopro que entrou naquele boneco de barro é denominado Neshamah em hebraico e se tornou o espírito do homem. Gênesis 2, versículo 7. Somos diferentes dos animais, de cachorros, gatos, etc. Porque eles não têm espírito. Nós temos um espírito criado pelo sopro de Deus, o qual nos dá entendimento e nos faz sábios. O sopro de Deus nos dá vida. Jó 33, 4. No capítulo 32 do livro de Jó, lemos: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Versículo 8. A palavra espírito usada aqui é ruach, e a palavra sopro é neshamah. Espírito e sopro são, na verdade, a mesma coisa. Entretanto, o sopro mencionado aqui se refere ao espírito que saiu de Deus, do qual foi formado o espírito do homem. Ao ganhar o espírito humano, tornamo-nos homens dotados de entendimento, uma alma vivente. O sopro do Todo-Poderoso é que nos mantém vivos. Assim, a existência do homem se deve ao espírito humano, que proveio do sopro divino. Se Deus tirar o espírito humano de nós, não mais viveremos. Se Deus quisesse exatamente agora recolher de volta para si o fôlego que ele soprou naquele homem, Adão, todos nós perderíamos a vida e viraríamos pó imediatamente. Jó 34, versículo 14, 15. O Espírito, o sopro de Deus, é quem sustenta você e eu. De onde vem essa energia que nos mantém vivos? Vem da palavra, do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não só nos mantém vivos, como também nos dá entendimento. Nosso corpo foi feito do pó da terra e, quando morrer, voltará ao pó. E o Espírito? Eclesiastes diz: e o Espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, 7. O Espírito do homem proveio do sopro de Deus e um dia voltará para ele. Todos nós tivemos a mesma origem e voltaremos para o mesmo lugar. Nesse retorno, porém, haverá julgamento. O homem foi criado pelo sopro de Deus, que nele formou o espírito humano, dando-lhe vida e entendimento. E o homem passou a ser alma vivente. O corpo foi formado do pó da terra e, quando o homem morre, seu corpo volta à terra, que é matéria, mas seu espírito, que não é matéria, voltará para Deus, que o deu. Isso mostra que todos os homens têm uma só origem e todos têm conexão em Deus. Nós fazemos parte de um todo. Todo homem é proveniente do sopro de Deus e um dia nosso espírito voltará para ele. De acordo com João 8, se alguém não acredita que sua existência física e espiritual provém de Deus e não crê no eu sou, que é a própria existência, morrerá em seus pecados. Versículo 24. O mundo foi criado por meio dele e para ele, mas o pecado entrou no homem por sua queda. Por amar ao mundo, Deus enviou seu Filho unigênito para que, por meio dele, o mundo fosse salvo. João 3,
16, 17. Deus não quer que o homem morra em seus pecados, mas quer dar-lhe a vida eterna. Para o homem ter a vida eterna, ele precisa crer no Eu Sou, precisa crer em Jesus, aquele que é e que proveu a própria existência. Graças a ele, nós existimos. Basta crer e teremos a vida eterna. Seremos libertos dos pecados e levados a outra dimensão, a dimensão da eternidade. Bom dia, irmãs. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos e incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai. Como a chuva que rega a plantação. Bom dia, amadas irmãs. Estamos começando o nosso programa de final de semana, agradecendo ao Senhor por toda a semana que esteve com a gente. Até aqui nos ajudou o Senhor, né, amadas? E estamos desfrutando agora de domingo. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que nesses tempos finais nós estamos remindo o nosso tempo e intensificando a nossa busca ao Senhor, porque sabemos que os dias são maus e nós precisamos nos preparar para a volta de Cristo. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que nós podemos aproveitar para pregar o Evangelho essa semana. Obrigada pela palavra ouvida, pela palavra lida, pela palavra falada. Senhor, obrigada pelas reuniões das irmãs, pelas reuniões com a família. Todo o tempo nós estamos aproveitando todas as oportunidades para falar de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por essa visão tão governante que o Senhor deu para nós nesses tempos finais. Continua falando conosco, abençoa a nossa programação, abre os olhos do nosso coração, tira os véus dos nossos olhos, para que nós possamos ver, entender e praticar a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à leitura de 2 Samuel e hoje nós vamos ler os capítulos 7 e 8. Vamos lá? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. A aliança do Senhor com Davi, capítulo 7, versículo 1. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora digo ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel.
Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim Natã falou com Davi. Então, Natã, sacerdote, recebeu essa palavra do Senhor e falou exatamente igual, Foi fiel à palavra que ele havia recebido e a transmitiu para Davi. Quando o Senhor diz aqui que o seu descendente, depois de você surgirá o seu descendente. Por um lado é Salomão, mas por outro lado é Cristo, que é descendente de Davi. Oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isso é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus? Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar, para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, fizeste para teu povo essas grandes e tremendas coisas. Para a sua terra diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Amém. Senhor Jesus, nós vimos várias vezes aqui Davi invocando,
o Senhor Jesus, né? Ó Senhor Deus, né? Ó Senhor Deus. Então, no meio das suas orações, ele invocava o nome do Senhor diante, né, da arca de Deus, né? Senhor Jesus, essa é a oração certamente ouvida, né? A oração no Espírito, diante de Deus, né? Invocando o seu nome, né? Graças a Deus por invocar o nome do Senhor, né? Que foi restaurado nos nossos dias, né? Diversas histórias de Davi, capítulo 8, versículo 1. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotando-os e tomando das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os filhos de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi e Jorão, trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quanto ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aliúde, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Nós vimos aqui, né, a administração de Davi bem organizada, né, e o seu exército bem organizado, né, e os seus filhos eram seus ministros, né, e cooperavam com Davi, né, na administração do reino. Senhor Jesus, e quantas nações foram derrotadas por Davi, né? Por onde ele ia, ele vencia os seus inimigos, né? O Senhor era com ele, né? Muito boa história, hein, irmãs? Muito bom. Ficamos por aqui. Amanhã damos continuidade à leitura bíblica de 2 Samuel. Fiquem agora com a irmã Lene, que vai ler pra gente, seguindo o roteiro, Salmos, Provérbios e o livro de João. Deus abençoe as irmãs. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, vamos ler Salmos, capítulo 119, versículos 33 até 48, Provérbios 15, 33, João 14, 16 até o 31. Continuando com o Salmo 119, a excelência da lei divina, versículos 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei.
Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Venham também, cobre-me as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei continuamente a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus decretos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Agora, Provérbios, capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor é instrução na sabedoria e a humildade precede a honra. Agora, o Evangelho de João, 14, 16 até o 31. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, o mundo não me verá mais, vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo as dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos sair daqui. Até amanhã com mais uma leitura bíblica.
estar junto a ti. Mas me lembro do teu sangue dor, e ouço teu convite a aceitar a sala do trono, posso me achegar. Recebo teu abraço e teu amor, Jesus. Outra vez estou aqui, Jesus. Daqui não quero mais sair, Jesus. Como é bom te contemplar, Jesus. Como é bom te adorar, Jesus. Me convidas ao teu encontro e escolho ir. Logo penso, não mereço estar junto a ti. Mas me lembro do teu sangue dor, e ouço teu convite a aceitar a sala do trono, posso me achegar. Recebo teu abraço e teu amor, Jesus. Outra vez estou aqui, Jesus. Daqui não quero mais sair, Jesus. Como é bom te contemplar, Jesus. Como é bom te adorar, Jesus. Eu te busco, Jesus. Eu te encontro, Jesus. Eu te abraço, Jesus. Eu me rendo, Jesus. Eu me prostro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te exalto, Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Defeito de fabricação. Recebam com carinho, Taíca Saleb. É muito comum, ao comprar algum produto, verificarmos qual é seu tempo de garantia. Assim, se o produto apresentar algum defeito de fabricação, estamos ainda dentro do prazo de garantia, será possível ao comprador trocá-lo por um novo. Infelizmente, hoje em dia, muitos se casam com o conceito de que o cônjuge, como se fosse um produto qualquer, pode ser devolvido ou trocado por outro mais novo, caso haja qualquer problema com ele. Será que podemos agir da mesma forma com relação ao casamento? Será que podemos devolver por qualquer defeito de fábrica a pessoa que nos foi entregue? A quem devemos recorrer nesses casos? Ó Senhor Jesus, em todo momento queremos recorrer a Ti, aquele que é o nosso fabricante,
que sabe como funcionamos e que sabe o que é melhor para nós. Ensina-nos, Senhor, a recorrer àquele que realmente pode nos socorrer nas nossas dificuldades. Que a Tua luz, Senhor, brilhe para nós, que possamos buscar no Senhor aquilo que necessitamos. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Final da nossa era e Deus nos dá a direção. Sair, lutar, ganhar a terra, que grande comissão. Nem sol nem chuva irão nos deter, avançaremos sem nada temer. As portas do Hades se abalarão, vão tremer. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, saímos agora. Chegou enfim nossa vez, levando cura, esperança e amor, trazendo vidas a nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. A visão já foi nos dada, assim arde no coração. Orar, amar, cuidar da igreja, que edificação. Unidade, não vamos parar, não vamos parar. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia a você ouvinte, a você irmã do programa Mães Amorosas. Que as bênçãos do Senhor Jesus venham sobre a vida de cada uma de vocês nesta manhã. Que o nosso dia nós devemos apresentar ao Senhor. Que Deus venha cuidar de nós, Deus venha cuidar do nosso trabalho, Deus venha cuidar da nossa vida, da nossa família. Tudo que vamos fazer nesse dia, minhas amadas, nós devemos entregar ao nosso Senhor. Senhor Deus, neste momento eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Quero te pedir também, ó Pai, pela vida das nossas ouvintes. Senhor, por todos aqueles, ó Pai, que neste momento está necessitando, Senhor, da tua vida. Senhor, muitas vezes as pessoas sentem, Senhor, um vazio dentro delas, procurando, Senhor, preencher com coisas mundanas. Mas nós sabemos que só o Senhor preenche o nosso vazio. Deus, nós precisamos de Ti a cada dia, a cada instante, Senhor, a cada momento de nossa vida. Venha, Senhor, nos encher com Teu Espírito. Pai, que nesta manhã, que cada uma das nossas ouvintes possa entregar, meu Deus, a vida delas a Ti. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, preencher a cada uma delas com Teu Espírito, Senhor, de mansidão, de bondade, de amor. Ó Senhor Jesus, dê cada uma delas, meu Deus, sabedoria,
conduzindo elas nos teus caminhos. Senhor, que as nossas irmãs, mesmo aquelas que ainda não te conhecem, que elas possam, Senhor, chegar a Ti a todo instante da vida delas. Deus, nós sabemos que esse mundo é tão cruel, é perverso. O mundo faz de tudo, Senhor, para nos tirar da Tua presença. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que está olhando para nós todos os dias. Ó Senhor, por isso eu te agradeço nesta manhã. Senhor Jesus, as Tuas bênçãos, a Tua luz que tem conduzido, Senhor, os nossos passos. Deus, guarda cada uma de nós, Senhor, nesta manhã, nesse dia. Deus, essa é a minha oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigada a cada uma de vocês, minhas amadas, que esteve conosco até este momento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém. O Senhor quer nos revestir, com sua armadura nos cobrir, sem medo e sem temor, mas cheios de vigor, o inimigo vamos perseguir, cingidos a avançar, sem nada irá nos abalar. Deus com o seu poder nos faz prevalecer e fecha toda a brecha que sobrar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Até a sua meta alcançar. O Senhor já nos preparou, devemos pois sair e nos dispor. Seu evangelho assim, pregar até os confins, trazendo à terra um reino superior. Se Deus nos chamando está, nós temos seu querer executar. Não pode nosso ser indiferença haver, é grande a terra adiante a conquistar. E seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Até a sua meta alcançar. Nos leva a te seguir, negar o eu e sempre prosseguir. A nossa cruz tomar, jamais atrás voltar. Queremos ao Espírito ouvir. A igreja é tal viver, é para a sua vida em nós crescer, nos aperfeiçoar, ao reino nos levar, com Cristo reis ministros a reger. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Somos para Cristo e seu reino, estamos decididos a lutar. Vamos recuar, não, sempre avançar, até a sua meta alcançar. Até a sua meta alcançar.
em fé irei mantê-la até o fim. Na cruz Jesus morreu e me salvou, e sua vida eterna deu a mim. Regenerou, me deu minha filiação, tornou-me co-herdeiro de seus bens. É minha primogenitura, então, pelo poder com que Deus me sustém, prossigo para o prêmio superior. Rejeito este mundo sem valor, ao seu chamado digo: eis-me aqui, Senhor. Sou escolhido de Deus. Consagro minha vida ao Senhor, sincero voto a Ele em gratidão. Desejo ser moldado em amor, um vaso útil em suas mãos, e o Senhor do servo seu requer, que seja bom, prudente e fiel, disposto a fazer o que puder para agradar o coração de Deus. Buscá-lo-ei enquanto posso achar, invocarei seu nome perto está. Se na palavra sempre me alimentar, crescer em vida irei. Decido em santidade aqui viver, um proceder contínuo do Senhor, ser sal e luz por onde estiver.